Diziam que seu filho estava destruído. Diziam que o herdeiro da família criminosa Rossi nunca ouviria a voz do pai. Nunca ouviria o som de uma arma. Nunca ouviria o grito de uma traição. Vincenzo Rossi, o homem mais temido de Nova York, tinha bilhões no banco e um exército à sua disposição. Mas não podia comprar um único som para seu filho de 4 anos, Léo. Ele estava pronto para incendiar o mundo em frustração. Isso até que uma garçonete falida e exausta, em uma lanchonete decadente, tirou um estranho dispositivo enferrujado do bolso do avental. Ela não chamou um médico. Ela não pediu dinheiro. Ela apenas bateu o metal contra o balcão. E pela primeira vez em 4 anos, o filho do chefe da máfia virou a cabeça. O que aconteceu a seguir não foi um milagre. Foi uma declaração de guerra. Você precisa ouvir essa história. A chuva em Seattle não lavou os pecados da cidade. Apenas tornou o asfalto mais escorregadio para os carros em fuga. Vincenzo Enzo Rossi ficou em pé ao lado da janela do chão ao teto de sua suíte na cobertura do topo da Rossi Tower, olhando para a cidade cinzenta e chuvosa. Ele segurava um copo de uísque de 50 anos em uma das mãos, mas não estava bebendo. Seus dedos estavam brancos contra o cristal. Atrás dele, a sala estava silenciosa. Um silêncio opressivo e violento. Era um silêncio que lhe custava os $50 mil por mês em terapia especializada e tratamentos experimentais. Enzo! Uma voz ressoou da porta. Era Luca, seu subchefe e amigo mais antigo, o especialista de Zurique chamado Dr. Weber. Enzo não se virou e devolveu o cheque de adiantamento. O copo na mão de Enzo se estilhaçou. Um líquido âmbar e cacos de cristal choveram sobre o tapete persa felpudo. Mas Enzo não se abalou. Ele nem mesmo olhou para o sangue que jorrava de sua palma. Ele disse que não havia mais nada que pudesse fazer. Luca continuou, sua voz baixando uma oitava, pesada com uma pena que Enzo desprezava. Ele disse que a condição de Léo é uma neuropatia auditiva de origem desconhecida. Os nervos estão lá, Enzo, mas não funcionam. É como ter um fio de telefone sem eletricidade, disse ele. Ele disse que você deveria aceitar isso. Enzo se virou, seus olhos escuros cercados pelo cansaço de um pai que não dormia uma noite inteira há 4 anos. Aceite isso. Eu controlo toda a costa leste, Luca. Eu decido quais políticos mantêm seus cargos e quais navios atracam no porto. E você está me dizendo que tenho que aceitar que meu filho, meu único parente de sangue, nunca vai me ouvir dizer "eu te amo" no tapete. Cercado por brinquedos importados que não faziam barulho, Léo estava sentado. O menino tinha 4 anos, cabelos cacheados e olhos da cor de obsidiana polida, assim como sua mãe. Que ela descanse em paz. Léo estava construindo uma torre de blocos, totalmente alheio ao vidro quebrado ou à voz trovejante de seu pai. Enzo caminhou com seus sapatos de couro italiano, esmagando os cacos de vidro. Ele se ajoelhou diante de seu filho. Acenou com a mão na frente do rosto de Léo. Léo olhou para cima, oferecendo um sorriso pequeno e frágil. Estendeu a mão e tocou a bochecha de Enzo. O menino não sabia que seu pai estava gritando. Ele não sabia que seu pai estava chorando. Eu vou consertar isso, sussurrou Enzo, embora soubesse que Léo não podia ouvi-lo. Era uma promessa feita ao silêncio. Se eu tiver que destruir o céu e o inferno, Léo, você vai me ouvir. Mas o céu estava em silêncio, e o inferno estava prestes a ficar muito mais barulhento. 3 dias depois, a pressão se tornou insuportável. Enzo não conseguia respirar na cobertura. O cheiro estéril dos médicos, os olhares compassivos das empregadas, era sufocante. Ele dispensou sua equipe de segurança, uma atitude imprudente para o início da família Rossi, especialmente com as tensões aumentando com a rivalidade com a máfia Falcone, e pegou o SUV com vidros escuros. Ele dirigiu sem rumo por horas, acabando por chegar aos arredores da cidade, em um bairro onde as luzes da rua piscavam e os buracos na rua podiam engolir roupas. Léo estava adormecido no banco de trás. Ele parecia um anjo, imaculado pela sujeira do mundo de seu pai. O estômago de Enzo roncou, lembrando-o de que não comia desde o telefonema de Zurique. Ele estacionou no estacionamento de cascalho de um lugar chamado Rusty Spoon. Era uma relíquia cromada e neon dos anos 50 que parecia estar morrendo há 30 anos. Perfeito. Ninguém procuraria o rei de Seattle aqui. Ele carregou Léo, que dormia, para dentro. O sino acima da porta tocou, um som que Enzo registrou, mas Léo não. A lanchonete cheirava a café velho, bacon frito e limpador de piso com aroma de limão. Estava vazia, exceto por um caminhoneiro roncando em uma cabine no canto. Sente-se onde quiser, Han. Só não se sente na mesa 4. As pernas estão bambas. A voz era rouca, cansada, mas calorosa.
Enzo olhou para cima e viu uma garçonete atrás do balcão. Ela parecia ter cerca de 20 e poucos anos, embora as olheiras sob seus olhos a envelhecessem. Seu crachá estava torto e preso a um uniforme amarelado e manchado, onde se lia Clara. Seu cabelo loiro estava preso em um coque desarrumado, com mechas escapando e emoldurando um rosto bonito, mas cauteloso. Enzo deslizou para uma cabine no fundo, deitando Léo no banco e cobrindo-o com seu paletó. Clara se aproximou com uma cafeteira na mão. Ela não se intimidou com o terno de os $2.000 de Enzo ou com o relógio de diamantes em seu pulso. Nessa parte da cidade, homens ricos geralmente significavam problemas, mas ela estava cansada demais para se importar. Café? Ela perguntou. Preto e um sanduíche de queijo grelhado para o menino. Corte as bordas. Clara anotou em seu bloco. Ela olhou para Léo, que dormia profundamente. Ele tem o sono pesado. Aquela campainha na porta costuma acordar os mortos. Enzo enrijeceu. Ele não está dormindo. Ele é surdo. O clima na lanchonete mudou. Normalmente as pessoas diziam, "Oh, sinto muito", ou "deve ser difícil". Enzo esperava pela piedade. Ele odiava a piedade. Mas Clara não se desculpou. Ela apenas fez uma pausa com a caneta pairando sobre o papel. Ela olhou para Léo. Sério? Olhou para ele, estudando o formato de suas orelhas, a maneira como sua mandíbula relaxava durante o sono. Profundo? Ela perguntou. Era um termo clínico estranho para uma garçonete em um restaurante de beira de estrada. Silêncio total, Enzo disse com voz dura, desafiando-a a insistir. Desde o nascimento, os nervos não conduzem. Os olhos de Clara se estreitaram ligeiramente. Um lampejo de algo agudo e inteligente rompeu sua exaustão. Distúrbio do espectro da neuropatia auditiva ou aplasia clear. Enzo congelou. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para ela. Você sabe muitos termos médicos para uma garçonete, Clara. Ela recuou como se tivesse sido pega em uma mentira. A máscara da garçonete cansada voltou a se fechar. Minha avó era surda. Eu leio muito. Crostas de queijo grelhado. Já está saindo. Ela se afastou rapidamente, mas Enzo a observou. Ele observou a maneira como ela se movia, eficiente, precisa, não como uma garçonete, mas como alguém acostumada a ambientes de alta pressão. Ele notou as mãos dela. Eram ásperas, esfregadas, cruas, mas seus dedos eram longos e firmes. Quando Léo acordou 10 minutos depois, o pesadelo começou. Começou com um gemido baixo, um som que Léo fazia na garganta quando estava frustrado. Ele estava com fome e as luzes da lanchonete estavam piscando, uma estimulação visual excessiva que o aterrorizava. Como não podia ouvir, Léo dependia muito da visão. O letreiro de neon piscando na janela estava levando-o a um ataque de pânico. Ele começou a gritar. Era um som gutural e aterrorizante, o grito de uma criança que não consegue ouvir o próprio volume. O caminhoneiro no canto acordou com um ronco. "Ei, cale a boca dessa criança!" Enzo lançou ao homem um olhar que teria congelado lava, mas seu foco estava em Léo. "Léo, ei, olhe para o papai. Olhe para mim." Ele acenou com as mãos, tentando sinalizar. "Acalme-se. Tudo bem." Mas Léo estava se debatendo. Seus olhos se fecharam com força, aterrorizados com as luzes piscando. Ele derrubou o copo d'água da mesa. Ele se estilhaçou. Léo não reagiu ao barulho, mas sentiu a vibração do estrondo e gritou ainda mais alto. "Eu disse para calá-lo!" gritou o caminhoneiro levantando-se. Ele era grande, bêbado e estúpido. "Alguns de nós estão tentando dormir." Enzo levantou-se. Sua mão foi instintivamente para o cós das calças, onde estava sua 45 personalizada. "Mais uma palavra", sussurrou Enzo, "e você vai dormir para sempre." O caminhoneiro deu um passo para trás, percebendo tarde demais que havia latido para um lobo. Mas Léo ainda gritava, hiperventilando, agora com o rosto ficando roxo. Enzo sentiu aquela familiar sensação de impotência apertando sua garganta. Ele poderia matar o caminhoneiro. Ele poderia comprar a lanchonete. Mas não podia impedir seu filho de chorar. "Saia da frente", não era um pedido. Clara estava lá, empurrando Enzo. "Não toque nele", Enzo avisou, agarrando seu braço. "Solte-me, sua idiota." Clara estalou os olhos em chamas. Ele não está fazendo birra. Ele está em um loop sensorial. A frequência daquele letreiro de neon é de 60 Hz. Está criando um efeito estroboscópico visual que está sobrecarregando seu córtex visual. Como ele não consegue ouvir, seu cérebro está compensando com o processamento visual. Ele sente como se estivesse sendo atacado. Enzo a soltou,
atordoado pela enxurrada de jargões técnicos. Clara Ara não estendeu a mão para Léo. Ela não o abraçou. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso do avental. Enzo ficou tenso. Se ela sacasse uma arma, estaria morta. Ela tirou um pedaço de metal. Parecia um diapasão, mas era mais longo e modificado, com estranhos sulcos irregulares nas pontas. Parecia lixo. "Ei!" gritou Enzo quando ela o bateu com força na mesa de mica. Tac! O diapasão não emitiu nenhum som. Enzo podia ouvir claramente, apenas um baque surdo. Mas então Clara Ara segurou a base metálica vibrante contra a mesa de madeira, bem perto do cotovelo de Léo. O efeito foi instantâneo. Léo parou de gritar. Ele ofegou, abrindo os olhos. Ele não olhou para a luz piscando. Ele olhou para o seu braço. Então, lentamente e com credibilidade, ele virou a cabeça para Clara Ara. Os olhos de Léo se arregalaram. Uma expressão de puro choque cruzou o seu rosto. Ele estendeu a mão e tocou o diapasão vibrante. Uma risada realmente alegre escapou dos seus lábios. Enzo sentiu seus joelhos cederem. Ele agarrou a borda do banco para não cair. "O quê? O que você fez?" Clara Ara levantou o garfo. Léo choramingou, tentando alcançá-lo. Ela sorriu um sorriso genuíno e suave desta vez, e colocou o cabo gentilmente contra o osso atrás da orelha de Léo. O rosto de Léo se iluminou como uma árvore de Natal. Ele olhou para Enzo. Ele apontou para sua orelha. "Ele pode ouvir." Enzo sussurrou o ar saindo de seus pulmões. Como os médicos disseram que seus nervos estavam mortos, eles disseram que nada poderia conduzir. "Seus nervos não estão mortos", disse Clara Ara baixinho, sua voz agora sem o sotaque de garçonete. Ela soava autoritária. "Perigoso. Eles estão dormentes. Estão fora de sincronia. Não é uma questão de volume, Sr. Rose. É uma questão de ressonância. Esse diapasão está calibrado para 432 Hz com um tom disruptivo. Ele contorna a cóccea e vibra o crânio diretamente no tronco do nervo auditivo. Ele os desperta." Ela afastou o diapasão quando a vibração diminuiu. Léo bateu palmas, olhando para ela com admiração nos olhos. Enzo olhou para a garçonete. Olhou realmente para ela. Ele viu a inteligência, o medo que ela tentava esconder e o tremor inconfundível de suas mãos agora que a adrenalina estava diminuindo. "Quem é você?" perguntou Enzo em voz baixa. Clara Ara enfiou o diapasão de volta no bolso e deu um passo para trás. O medo voltou. "Apenas uma garçonete. O queijo grelhado é por conta da casa. Você deveria ir." Ela se virou e fugiu em direção à cozinha. Enzo olhou para Léo, que agora estava calmo, batendo na mesa, esperando a vibração voltar. Enzo pegou seu celular. Ele ligou para Luca. "Luca, verifique os antecedentes dela. Clara Ara, garçonete no Rusty Spoon, na quarta com a Maine. Quero saber tudo. Quem ela é, de onde veio e por que está se escondendo em um lugar como este. Chefe, está tudo bem?" Enzo viu a porta da cozinha se fechar. "Não, Luca. Tudo mudou. Acho que acabei de encontrar a única coisa que o dinheiro não pode comprar." O dossiê bateu com um baque pesado na mesa de mogno de Enzo menos de 6 horas depois. Eram 4 horas da manhã. Léo dormia em seu quarto à prova de som, segurando um brinquedo novo, um travesseiro vibratório que Enzo havia encomendado imediatamente. Enzo estava sentado em seu escritório, a fumaça de seu charuto serpenteando na luz fraca. Luca estava em pé à sua frente, parecendo inquieto. "Você não vai gostar disso, Enzo", disse Luca. Enzo abriu a pasta. A primeira foto era uma foto policial. Era Clara Ara, mas ela parecia diferente, mais jovem, mais irritada. Seu cabelo estava pintado de preto e ela tinha um lábio cortado. Nome: Clara Ara Mitchell. Pseudônimo, nome verdadeiro. Doutora Clarissa Vance. Ex-líder, pesquisadora neurológica. Universidade Johns Hopkins, Baltimore. Status: fugitiva. Procurada para interrogatório sobre a morte de Arthur Pendleton, CEO da Omicron Pharmaceuticals. Crimes: espionagem industrial, furto qualificado, homicídio culposo. Enzo ficou olhando para a foto. "Ela é médica. Não apenas médica", corrigiu Luca. "Ela era um prodígio. Formou-se no MIT aos 19 anos. Aos 24, liderava um projeto secreto na Johns Hopkins chamado Projeto Echo. Eles estavam tentando curar a surdez usando ressonância neural. Mas há 3 anos o laboratório explodiu. Seu chefe, Pendleton, foi encontrado morto lá dentro. A pesquisa desapareceu. Ela também." Enzo passou o dedo pelo arquivo. "Ela não é uma assassina, Luca. Eu a vi com o Léo. Ela o salvou de um ataque de pânico com um pedaço de sucata. Os federais acham que ela roubou um protótipo", disse Luca. "Um dispositivo que vale bilhões.
A Omicron colocou uma recompensa pela cabeça dela. Não uma legal, uma do mercado negro. 5 milhões de dólares pela cabeça dela. A família Falcone tem andado à procura de um ativo tecnológico recentemente. Acho que também a estão a perseguir. Enzo fechou o arquivo. A raiva que fervilhava no seu interior começou a ferver, mas desta vez tinha um rumo. Ela está escondida, disse Enzo. Trabalha por gorjetas e vive com medo porque tem a única coisa que o mundo quer. O que fazemos, chefe? Se os federais a encontrarem, ela vai para a prisão perpétua. Se os Falcones a encontrarem, vão torturá-la para obter a tecnologia e depois matá-la. Enzo levantou-se, abotoando o paletó. Caminhou até a janela, olhando para a cidade que se curvava diante dele. Ela fez meu filho ouvir Luca. Durante 4 anos rezei a Deus, e ele me deu silêncio. Ela me deu um milagre em 10 segundos. Ele se virou com os olhos frios e decididos. Pegue o carro. Vamos voltar para a lanchonete. Para trazê-la, perguntou Luca. Não. Enzo verificou o câmara de sua arma para contratá-la. E se os Falcone ou os federais vierem atrás dela, terão que passar por mim. O velocímetro do Maserati de Enzo atingiu 120 mamara, enquanto ele descia a rodovia em direção aos arredores da cidade. Luca estava no banco do passageiro, segurando o volante, com a outra mão segurando um fuzil de assalto. Estamos a 5 minutos de distância, gritou Luca por cima do rugido do motor. Mas o scanner está captando conversas da polícia. Alguém relatou uma confusão na lanchonete. Não é a polícia, disse Enzo com os nós dos dedos brancos no volante. A polícia não se apressa. Frequências de emergência. É a família Falcone. Enzo derrapou e bateu o carro no estacionamento de cascalho do Rusty Spoon. Ele chegou tarde demais. 2 SUVs pretos já estavam estacionados em ângulos estranhos, bloqueando a entrada. A janela da frente da lanchonete, aquela com o letreiro de neon que havia aterrorizado Léo, estava quebrada. Enzo não esperou por Luca. Ele chutou a porta, sacou a pistola e correu em direção à lanchonete. Ele ouviu um grito lá dentro. Era Clara. Dentro do local era o caos. As mesas estavam viradas. O caminhoneiro que Enzo havia ameaçado anteriormente estava inconsciente no chão. 3 homens em equipamento tático, soldados de Falcone, tinham Clara encurralada atrás do balcão. Um deles, um capanga cheio de cicatrizes chamado Raymond, segurava um punhado de cabelo dela, puxando sua cabeça para trás. Onde está o protótipo, Clarissa? Rosnou Raymond, pressionando uma faca em sua garganta. Sabemos que você não o destruiu. Clara sangrava de um corte na testa, mas seus olhos estavam desafiadores. Eu disse que ele se foi. Derreti os circuitos. Mentirosa! Raymond sibilou. Ele levantou a faca. Bang! A mão de Raymond explodiu em uma névoa vermelha. Ele gritou, largando a faca e cambaleando para trás. Enzo estava parado na porta, sua arma fumegando. Acho que a senhora pediu para você soltá-la. Os outros 2 assassinos se viraram, levantando suas armas, mas Luca já os flanqueava pela porta lateral. 2 tiros rápidos, eficientes e brutais os derrubaram antes que pudessem puxar o gatilho. Raymond, segurando sua mão mutilada, olhou para Enzo com olhos arregalados e aterrorizados. Rossi, o que você está fazendo aqui? Este é um assunto da Falcone. Ela pertence a nós. Enzo avançou, pisando nos cacos de vidro. Ele parecia a morte vestida com um terno feito sob medida. Ele parou a poucos centímetros de Raymond. Ela não pertence a vocês, disse Enzo calmamente. Ela é a pediatra do meu filho. Enzo deu um soco no rosto de Raymond, deixando-o inconsciente. O silêncio tomou conta da lanchonete. Enzo virou-se para Clara. Ela tremia, pressionando um pano contra a cabeça sangrando. Ela olhou para Enzo, depois para os corpos e em seguida de volta para Enzo. Você, ela sussurrou. Você é Enzo Rossi, o chefe da máfia. Sou, disse Enzo, guardando a arma. Ele estendeu a mão para ela. E neste momento sou sua única opção. Os Falcones sabem que você está aqui. Os federais provavelmente estão a 10 minutos atrás deles. Se você ficar aqui, está morta. Se você fugir, eles vão te pegar. Clara olhou para a mão dele. Ela era inteligente o suficiente para saber as chances. Ela olhou ao redor da lanchonete, seu refúgio nos últimos 3 anos agora destruído. Por quê? Ela perguntou. Por que me salvar? Você é igual a eles. Você quer a arma? Eu não quero uma arma, disse Enzo, sua voz suavizando-se um pouco. Eu quero ouvir meu filho rir novamente. Aquele diapasão. Não era apenas metal, era? Clara hesitou. Não, é um condutor de ressonância quântica. Arrume suas coisas, Dora Mitchell, disse Enzo, usando o pseudônimo dela. Você vai comigo. Ela não pegou a mão dele.
Em vez disso, pulou o balcão, pegou uma mochila surrada debaixo da caixa registradora e enfiou o diapasão e uma pequena caixa revestida de chumbo dentro dela. Eu vou dirigir, disse ela. Enzo quase sorriu. Não, você não vai. O esconderijo não era um porão ou um armazém. Era a cobertura de Enzo, a fortaleza no céu. Clara Ara sentou-se na beirada de um sofá de veludo que custou mais do que ela ganhou em 3 anos como garçonete. Sua mochila estava aos seus pés. Luca ficou parado perto da porta, de braços cruzados, observando-a como um falcão. Ela havia costurado sua própria testa no banheiro, recusando ajuda. Ela era forte. Enzo respeitava isso. Enzo serviu 2 bebidas. Ele entregou uma para ela. Beba. Ajuda com o choque. Clara Ara pegou o copo, mas o colocou na base. Não quero beber, Sr. Rossi. Quero saber os termos da minha prisão. Você não é uma prisioneira, disse Enzo, sentando-se à sua frente. Você é uma convidada e uma funcionária. Vou lhe pagar 10 milhões de horas. Vou lhe dar uma nova identidade. Vou levá-la para qualquer país sem leis de extradição. Clara Ara deu uma risada seca e amarga. E, em troca, você cura Leo. Você termina o que começou naquela lanchonete. Você o faz aqui. O rosto de Clara Ara caiu. A rebeldia desapareceu, substituída por uma tristeza profunda e assombrosa. Ela se recostou no sofá. Não posso, sussurrou. Enzo se inclinou para a frente. Não minta para mim. Eu vi funcionar. Você viu um impulso temporário. Clara Ara retrucou. Esse diapasão induz uma sincronização temporária das ondas teta. Ele força o nervo a disparar por alguns minutos. Mas se eu usar demais, vai queimar o tronco cerebral dele. Não é uma cura, Enzo. É um efeito colateral. Um efeito colateral de quê? Enzo perguntou em voz alta. Perigoso. Clara Ara enfiou a mão na bolsa e tirou a caixa revestida de chumbo. Ela a abriu. Dentro havia um dispositivo que parecia um aparelho auditivo, mas era feito de metal preto fosco e pulsava com uma luz azul fraca. O projeto Eco não foi projetado para ajudar os surdos a ouvir, disse Clara Ara, com a voz trêmula. O Departamento de Defesa financiou o projeto. Eles queriam um dispositivo que pudesse transmitir uma frequência ao ouvido dos soldados para aumentar o tempo de reação, eliminar o medo e suprimir a dor. Um soro para supersoldados, mas digital. Ela olhou para Enzo. Mas cometemos um erro. A frequência não suprimia apenas a dor. Em altas intensidades, ela substituía a vontade. Criamos um dispositivo de controle mental, Enzo. Arthur Pendleton queria vendê-lo ao melhor comprador. Terroristas, ditadores. Tentei destruir os dados. O laboratório explodiu. Arthur morreu. Fugi com um único protótipo. Enzo olhou para o pequeno dispositivo preto. Parecia inofensivo, mas homens morreram por causa dele. O dispositivo estimula diretamente o nervo auditivo, continuou Clara Ara. É por isso que funciona no Leo. Os ouvidos dele estão danificados, mas os nervos estão apenas adormecidos. Este dispositivo os desperta. Mas se eu calibrá-lo errado, mesmo que seja por uma fração de hertz, não vou apenas devolver a audição dele, posso apagar a personalidade dele. Posso transformá-lo em um zumbi. Enzo olhou para o teto, pensando no filho dele lá em cima. Você pode modificá-lo? Remova a arma. Deixe apenas a audição. Preciso de um laboratório, disse Clara Ara. Preciso de equipamentos que custam milhões e preciso de tempo. Mas os Falcones estão por aí e a Omicron tem mercenários me procurando. Se eles nos encontrarem, não vão apenas me matar. Vão pegar o dispositivo e usá-lo em todos. Enzo se levantou. Ele caminhou até a janela. Luca, disse Enzo. Chefe, compre a Omicron Pharmaceuticals. Clara Ara engasgou-se. O quê? Ouviste bem, disse Enzo virando-se. Aquisição hostil. Compra as ações controladoras. Se formos donos da empresa, eles vão parar de te perseguir. Quanto aos Falcones, os olhos de Enzo escureceram. Eles tocaram em ti. Ameaçaram o médico do meu filho. Vou eliminá-los do mapa. Nesse momento, um pequeno som veio do corredor. Leo estava ali parado de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Ele olhou para Clara Ara. Seus olhos brilharam. Ele reconheceu a moça da lanchonete. Ele correu até ela. Clara Ara congelou, então instintivamente abriu os braços. Leo subiu no sofá e enterrou o rosto no ombro dela. Enzo observou os dois. Pela primeira vez em anos, ele sentiu esperança. Você consegue fazer isso, Clara Ara? Enzo perguntou baixinho. Você consegue salvá-lo sem machucá-lo? Clara Ara acariciou o cabelo de Leo. Ela olhou para o dispositivo, depois para Enzo. Posso tentar, disse ela, mas temos que ir embora. Os Falcones rastrearam meu telefone até a lanchonete. Eles vão rastrear seu carro até aqui. Não estamos seguros.
Como se fosse combinado, o prédio tremeu. Uma enorme explosão sacudiu o saguão da Torre Rossi, 30 andares abaixo. Os alarmes começaram a soar. Eles estão no prédio, gritou Luca em seu rádio. A segurança está fora de ação no saguão. Eles usaram lança-foguetes. Enzo pegou Léo dos braços de Clara. Para a sala de pânico agora. Não! Gritou Clara. Eles vão cortar a energia se a ventilação parar. Vamos sufocar. Temos que chegar ao telhado. O helicóptero. Enzo hesitou por um segundo, depois assentiu. Telhado! Vamos! Enzo entregou uma pistola a Clara. Ela olhou para ela como se fosse uma cobra venenosa. Eu não atiro em pessoas, gaguejou. Hoje você atira, disse Enzo. Ou eles levam Léo. Era tudo o que ela precisava ouvir. Seu aperto na arma se intensificou. Eles correram em direção a eles. O elevador privado. Enzo digitou o código. As portas se abriram e um soldado Falcone estava parado ali. Enzo não hesitou. Ele derrubou o homem, jogando-o contra a parede espelhada do elevador. A arma rolou pelo chão. Eles lutaram com os punhos voando. Enzo era forte, mas o soldado era mais jovem e mais rápido. Ele acertou um soco forte no queixo de Enzo, deixando-o atordoado. O soldado pegou uma faca. Bang! O soldado caiu. Enzo olhou para cima, limpando o sangue do lábio. Clara estava ali, com a arma fumegando em suas mãos trêmulas. Ela parecia doente, mas não desviou o olhar. Os elevadores são muito lentos, disse ela, com a voz firme apesar do tremor. Escadas. Enzo agarrou Léo e eles subiram correndo as escadas. 10 andares até o telhado. Quando chegaram ao heliporto, o vento uivava. O helicóptero Rossi estava acelerando o piloto, acenando para eles, mas os Falcone eram meticulosos. Do telhado adjacente, um atirador disparou. A cabeça do piloto se inclinou para trás. Ele caiu sobre os controles. O helicóptero balançou com as hélices girando descontroladamente. Abaixem-se! Enzo empurrou Clara e Léo para trás de um aparelho de ar-condicionado enquanto as balas ricocheteavam no concreto. Estamos encurralados, gritou Luca, atirando às cegas para o outro prédio. São muitos. Eles estavam presos no 30º andar, com um atirador de um lado e um esquadrão de ataque subindo as escadas. Clara olhou para a mochila. Em seguida, olhou para os enormes alto-falantes montados no telhado, parte do sistema de transmissão de emergência do prédio. Enzo! Gritou ela acima do vento. Os alto-falantes. Eles estão conectados à rede de segurança principal? Sim. Por quê? Me cubra. Clara não esperou. Ela rastejou pelo concreto aberto em direção à caixa de junção do alto-falante. Clara, não! Enzo gritou, disparando sua arma contra o ninho do atirador para atrair o fogo. As balas uniam ao lado dela. Uma delas raspou seu braço, rasgando o tecido. Mas ela não parou. Ela alcançou a caixa de junção, arrancou o painel e enfiou sua caixa revestida de chumbo na fiação. Ela pegou o protótipo do dispositivo e descascou os fios com os dentes, conectando-os à entrada de áudio do prédio. Cubram seus ouvidos, gritou ela. Cubram bem os ouvidos de Léo. Enzo se jogou sobre Léo, prendendo as mãos sobre a cabeça do menino. Luca fez o mesmo. Clara bateu com a mão no botão de ativação do protótipo. Ela não criou um som. Ela criou uma arma. Um guincho agudo amplificado por alto-falantes industriais de 20.000 watts explodiu pelo telhado. Não era apenas alto, era uma frequência dissonante. A frequência do medo sobre a qual ela havia falado a Enzo no telhado adjacente. O atirador largou seu rifle, segurando a cabeça, gritando em agonia. Ele caiu da borda. A porta da escada se abriu. 6 soldados Falcone saíram correndo. Mas no momento em que o som os atingiu, eles desabaram. Eles se contorciam no chão, vomitando, desorientados, completamente abalados pelo ataque sônico. Clara ficou ao lado da caixa, com as mãos sobre os ouvidos, lágrimas escorrendo pelo rosto devido à intensidade da pressão. Desligue isso, gritou Enzo, embora não conseguisse ouvir a própria voz. Ele viu que os soldados estavam incapacitados. Correu até Clara e arrancou os fios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Enzo olhou ao redor. Os homens de Falcone estavam inconscientes ou gemendo, incapazes de ficar de pé. Você conseguiu. Enzo respirou. Clara caiu contra o aparelho de ar-condicionado, exausta. Temos talvez 3 minutos antes que o reforço deles chegue ou antes que a equipe da SWAT da polícia chegue aqui. Enzo olhou para o helicóptero. O piloto estava morto. Você consegue voar? Perguntou Enzo a Luca. Posso fazer uma aterrissagem forçada, resmungou Luca. É o suficiente. Eles arrastaram o piloto para fora. Luca pulou dentro. Enzo colocou Léo e Clara no banco de trás. Quando o helicóptero decolou,
deixando para trás o caos da cidade, Enzo olhou para Clara. Ela estava sangrando, traumatizada e segurando a mão de seu filho como se fosse uma tábua de salvação. Ela não era apenas uma garçonete. Ela não era apenas uma cientista. Ela era a mulher mais perigosa que Enzo já conhecera. E ela era a única que poderia salvar sua família. Para onde estamos indo? Perguntou Clara, gritando por cima do barulho dos rotores. Enzo olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer sobre o oceano. Precisamos de um fantasma, disse Enzo. Vamos para a Sicília, para a antiga vila do meu pai. Sem internet, sem câmeras, só nós. E o dispositivo? Perguntou Clara, acariciando a caixa preta. Você vai consertá-lo, disse Enzo. E então vamos usá-lo para destruir todos que tentaram nos machucar. Clara olhou para Léo. O menino estava olhando pela janela, sentindo a vibração do helicóptero. Ele se virou para Clara e sinalizou uma palavra que havia aprendido em um livro. Amiga. Clara começou a chorar, mas Enzo sabia que a guerra não havia acabado. Os Falcones haviam falhado, mas viram o poder do dispositivo. Agora, todas as organizações criminosas do mundo viriam atrás deles. E na Sicília, um velho inimigo os aguardava. Um inimigo que Enzo pensava ter enterrado anos atrás. A Vila Rossi era uma fortaleza de calcário e memórias, situada no alto das falésias irregulares da costa norte da Sicília. Abaixo do Mar Tirreno, batendo contra as rochas negras, uma violência rítmica e eterna que Enzo Rossi ouvia quando era menino. Mas naquela noite o oceano parecia mais calmo do que a tempestade que se formava dentro das antigas muralhas. Fazia 72 horas desde que eles fugiram do caos de Seattle. 3 dias suando sob o calor úmido da Sicília. 3 dias com Luca patrulhando o perímetro com um rifle carabina. E 3 dias com Clara Mitchell transformando a biblioteca empoeirada da vila em um laboratório digno de um romance de ficção científica. Enzo estava no amplo terraço de pedra, com o aroma de jasmim em flor e sal marinho pesando no ar. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo a água de vermelho e laranja. Era lindo, mas Enzo não confiava na beleza. Em seu mundo, a calma geralmente era apenas a respiração antes do grito. Ele acendeu um charuto, com as mãos firmes, embora sua mente estivesse em turbilhão. Ele pensava nos Falcones, nos mercenários que Omicron inevitavelmente enviaria e na mulher dentro da casa que segurava o futuro de seu filho em suas mãos trêmulas. Você não deveria estar aqui, disse uma voz suavemente. Enzo se virou. Clara estava parada na arcada das portas francesas. Ela parecia diferente da garçonete da lanchonete. O medo que definia sua postura há dias havia desaparecido, substituído por uma determinação firme e exausta. Ela vestia uma de suas camisas de linho grandes, com as mangas enroladas até os cotovelos e o cabelo loiro preso de qualquer jeito com um lápis. O perímetro está seguro, disse Enzo, soprando fumaça no crepúsculo. Luca tem sensores na estrada de acesso. Se um coelho cruzar a linha, saberemos. Clara caminhou até a beira da varanda, encostando-se na balaustrada de pedra quente. Ela olhou para o mar, seus olhos refletindo a luz que se extinguia. Está pronto, Enzo. As modificações estão feitas. A rede elétrica está estabilizada tanto quanto possível em uma casa construída no século XIX. Enzo sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com a fumaça do charuto e o risco. Seja honesta comigo, Clara. Sem conversa de médico. Clara virou-se para ele. A brisa agitou os fios soltos de seu cabelo. O risco sempre existe. Estamos ignorando completamente o ouvido e estimulando diretamente o córtex auditivo. Se a frequência oscilar, pode induzir uma convulsão. Pode apagar memórias. Mas eu verifiquei o algoritmo 3 vezes. Eu isolei a ressonância. Ela fez uma pausa, baixando a voz. É a única maneira, Enzo. Não podemos continuar correndo com ele assim. Ele precisa ouvir o mundo se quiser sobreviver nele. Enzo jogou o charuto por cima da grade, observando as brasas caírem nos limoeiros escuros abaixo. Eu nunca quis que ele sobrevivesse no meu mundo. Eu queria que ele fosse melhor do que isso. Ele olhou para ela, seus olhos escuros procurando os dela. Você poderia ir embora, sabe, depois desta noite. Tenho um avião esperando em Palmo. Nova identidade, dinheiro suficiente para desaparecer para sempre. Você não precisa fazer parte desta guerra. Clara riu, um som seco e amargo. Ela olhou para as mãos que serviam café para caminhoneiros e agora reconectavam interfaces neurais. Parei de fugir há 3 dias, Enzo. Quando você me tirou daquela lanchonete, percebi uma coisa. Fugir não salva você. Só deixa você cansado. Ela deu um passo em direção a ele. A distância entre eles, geralmente preenchida por tensão profissional e pelo constrangimento da situação, evaporou-se de repente.
Além disso, ela sussurrou, olhando para ele. Leo confia em mim e acho que confio em você. Enzo olhou para essa mulher brilhante, aterrorizada e perigosa que salvou seu filho quando todo o seu dinheiro e poder não conseguiram. Ele estendeu a mão áspera, segurando o rosto dela. Ela se inclinou para o toque, fechando os olhos. Você não deveria confiar em mim, murmurou Enzo, passando o polegar pelo queixo dela. Eu sou um homem mau, Clara. Talvez, disse ela, abrindo os olhos. Mas você é um bom pai. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão de adrenalina e desespero. O ápice de um pacto feito com sangue e perseguições em alta velocidade. Enzo a puxou para perto, enterrando as mãos em seus cabelos. E por um momento, a guerra não existiu. Havia apenas o calor da pele dela e o som da respiração deles. O momento foi destruído pelo zumbido de um telefone. Enzo se afastou instantaneamente, a máscara do amanhecer voltando a cobrir seus traços. Ele tirou o telefone via satélite do bolso. Fale comigo, Luca. Problemas, chefe. A voz de Luca estalava, sem emoção. Sensores dispararam na crista norte. Não é um coelho. 3 SUVs se movendo rapidamente, sem faróis. Enzo cerrou os dentes. Renzo. Quem mais poderia ser? Lucas cuspiu. Renzo, o açougueiro. Ele deve ter comprado os dados do plano de voo dos Falcones. Ele não está aqui para conversar, Enzo. Ele está aqui para liquidar o ativo. Quantos? As varreduras térmicas mostram pelo menos 40 assinaturas de calor. Eles vão invadir o portão externo em 2 minutos. Enzo desligou. Ele olhou para Clara. A suavidade havia desaparecido de seus olhos, substituída por um cálculo frio e assustador. Estamos sem tempo, disse Enzo. Renzo está aqui. Ele tem um exército. O rosto de Clara empalideceu, mas ela não entrou em pânico. O procedimento leva 20 minutos. Silêncio absoluto. Se a energia cair, se a conexão cair, vá, ordenou Enzo, apontando para a biblioteca. Tranque as persianas de aço. Engate as fechaduras magnéticas na porta. Coloque os fones de ouvido com cancelamento de ruído em você e no Léo. Não abra essa porta até ouvir minha voz ou uma batida específica. 3 rápidas e uma lenta. Entendido, Enzo. Ela agarrou seu braço. São 40 homens. São só você e Luca. Enzo verificou a câmara de sua 45 personalizada. O barulho metálico ecoou alto na noite silenciosa. Ele olhou para ela uma última vez. Esta é a minha casa, disse Enzo. E esta noite eu sou o monstro que eles temem. Vá cuidar do meu filho. Clara se virou e correu. Enzo a observou partir, depois se dirigiu às escadas, puxando um fuzil de assalto do esconderijo atrás da tapeçaria do corredor. A biblioteca era um túmulo de silêncio em meio à tempestade que se aproximava. As mãos de Clara tremiam enquanto ela amarrava Léo à cadeira odontológica modificada que ela havia arrastado para o centro da sala. A sala era iluminada pelo brilho azul dos monitores de computador e pela luz âmbar dos tubos de vácuo aquecendo. Léo olhou para ela, seus grandes olhos escuros arregalados de confusão. Ele sentiu o medo que emanava dela. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Clara forçou um sorriso, sinalizando com as mãos trêmulas. Durma, bons sonhos. Ela colocou o capacete neural sobre a cabeça dele. Parecia uma coroa de fios pretos e sensores. Ela inseriu o protetor bucal. Em seguida, colocou os pesados fones de ouvido industriais com cancelamento de ruído sobre os próprios ouvidos. O mundo ficou em silêncio. Ela se virou para o console. Seus dedos voaram pelo teclado, iniciando a sequência de inicialização. Frequência-alvo 432. Mapeamento neural concluído. Status da via obstruído. Ela respirou fundo e apertou o botão de execução. Do lado de fora, as portas da frente da vila explodiram. Madeira e ferro se estilhaçaram para dentro quando um RPG atingiu a entrada. A fumaça invadiu o grande saguão, enchendo o ar com cheiro de enxofre e poeira antiga. Enzo se agachou no patamar do mezanino, olhando para baixo através dos corrimãos de mármore. Ele viu sombras se movendo através da fumaça. Os lasers vermelhos das miras dos rifles cortavam a névoa. Luca, flanco esquerdo, gritou Enzo. Luca surgiu do corredor da cozinha, com uma espingarda na mão. Bum! A primeira sombra caiu. Enzo abriu fogo com o rifle. Rajadas controladas. Precisão acima do volume. 2 homens caíram perto da porta, mas mais estavam entrando. Eles usavam equipamentos táticos, sem rosto e fortemente armados. Renzo não havia enviado bandidos de rua. Ele havia enviado um esquadrão da morte paramilitar. Balas lascaram a coluna de mármore que Enzo estava usando como cobertura. Fragmentos de pedra espirraram em seu rosto, cortando sua bochecha. Ele não recuou. Ele se deslocou para a direita, disparando 3 tiros.
Outro atacante caiu. Eles estão indo para as escadas, gritou Luca, recarregando a arma. Eles sabem onde ficam os quartos. Segure-os no patamar, rugiu Enzo. Ele jogou uma granada de efeito moral por cima da grade. A explosão foi ofuscante. Uma parede de luz branca e som concussivo. Gritos ecoaram do saguão. Enzo saltou por cima da grade, caindo 3 metros até o térreo, aterrissando com uma cambalhota. Ele se levantou, atirando com a pistola em uma mão e o rifle na outra. Essa da morte que ele havia aprendido antes mesmo de aprender a andar. Mas para cada homem que ele derrubava, mais 2 apareciam na brecha. Rossi. Uma voz ressoou do lado de fora, amplificada por um megafone. Era Renzo. Dê-nos a tecnologia e eu farei sua morte rápida. Enzo disparou uma rajada pela porta aberta em resposta. Venha pegá-la, seu porco gordo. Dentro da biblioteca, Clara sentiu o chão tremer. Mesmo com os fones de ouvido, ela podia sentir as vibrações das explosões sacudindo seus ossos. Os monitores piscaram. As luzes do teto zumbiram e se apagaram, deixando a sala banhada apenas pelas luzes vermelhas de emergência e pelo brilho azul do capacete. O corpo de Léo ficou tenso na cadeira. Seus olhos estavam bem fechados. Na tela, a linha do gráfico apresentava picos erráticos. Aviso, vibração externa detectada. Sincronização instável. Não, 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 Clara sussurrou freneticamente, digitando para compensar. As explosões do lado de fora estavam criando microtremores que estavam atrapalhando a delicada calibração a laser do dispositivo. Se ela parasse agora, a queda repentina na voltagem neural poderia deixar Léo em estado vegetativo. Ela tinha que continuar. Ela agarrou o joystick estabilizador manual. Ela tinha que contrariar manualmente as vibrações como um piloto pousando um avião em um furacão. Outro estrondo enorme sacudiu a casa. Um vaso caiu da prateleira e se estilhaçou. A rede elétrica falhou. A tela piscou. Pico de energia iminente. O velho gerador no porão estava falhando. Vamos lá, implorou Clara com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aguente firme, só mais 10 segundos. A barra de progresso chegou a 95%. 96%. Enzo estava sem munição para o rifle. Ele jogou a arma de lado e sacou sua pistola reserva. Ele estava sangrando por um ferimento de bala no ombro e seu traje estava arruinado. Luca estava encostado na parede do corredor, segurando o lado do corpo. Chefe, são muitos. Enzo olhou para as pesadas portas de carvalho da biblioteca no final do corredor. Ele precisava ganhar tempo para ela. 3 homens contornaram a esquina com os rifles em punho. Enzo não se protegeu. Ele avançou contra eles. Ele se moveu com o desespero de um pai protegendo seu filhote. Ele atirou no primeiro homem na garganta, chutou o segundo no joelho e usou o corpo caído como escudo para atirar no terceiro. Ele chegou às portas da biblioteca e se virou, ficando sozinho no corredor. Nem mais um passo, gritou ele, com a voz rugindo. Da fumaça no fim do corredor, surgiu uma figura corpulenta. Era o tenente de Renzo, um homem gigante empunhando um facão porque gostava do trabalho. Ele riu passando por cima do corpo de Luca. Acabou, Rossi. 99%. As luzes da biblioteca brilharam intensamente, depois ficaram completamente escuras. O gerador havia parado. As telas dos computadores apagaram. O zumbido da máquina parou. Não! Gritou Clara no escuro. O processo estava incompleto. As vias neurais estavam abertas, mas a ponte final não havia sido construída. Se a corrente se dissipasse naturalmente, os nervos se recuperariam e morreriam para sempre. Ela precisava de um condutor. Precisava fechar o circuito manualmente. Ela arrancou os fones de ouvido. Os sons dos tiros estavam assustadoramente altos agora. Ela tateou no escuro. Suas mãos encontraram o diapasão, a peça de metal enferrujada original da lanchonete. Ele estava conectado à estrutura principal como uma haste de aterramento à prova de falhas. Ela enfiou o diapasão na porta lateral do capacete de Léo. Agarrou a outra ponta do fio, arrancou o isolamento com os dentes e enrolou o cobre nu em torno do próprio pulso. Por favor, ela soluçou. Ela bateu com a mão no capacitor de reserva, descarregando a energia restante armazenada no sistema através de seu próprio corpo e no diapasão. Crack! Um raio de eletricidade azul atravessou a sala. Clara gritou quando 20.000 volts de corrente residual atravessaram seu braço, paralisando seus músculos. Parecia que seu sangue estava fervendo. Ela resistiu. Ela resistiu porque viu o rosto de Léo na luz azul. Uma espera tranquila. Ela resistiu até que o cheiro de ozônio e cabelo queimado encheu o ar. Então a escuridão a tomou. Silêncio. Não era o silêncio da morte.
Era o silêncio do rescaldo. Os tiros haviam parado. Os gritos haviam cessado. Enzo estava parado no corredor, com o peito arfando. O tenente gigante jazia morto a seus pés, com 2 balas no peito, mas Enzo estava vazio. Ele ouviu o grito vindo da biblioteca. Ele se virou para a porta. Ele levantou o punho para bater o sinal. 3, rápido. 1, lento. Sua mão tremia. Ele bateu. Silêncio. Clarara. Ele tentou a maçaneta. Trancada, Clarara. Ele deu um passo para trás e chutou a porta. 1, 2 vezes, a madeira se estilhaçou ao redor da fechadura magnética. Com um rugido de esforço, ele empurrou a pesada porta com o ombro. O quarto estava escuro, com cheiro de fumaça e cobre. Enzo acendeu sua lanterna tática. O feixe de luz varreu o quarto. Ele pousou na cadeira. Léo estava sentado. Ele havia tirado o capacete. Ele estava ileso. O feixe de luz se moveu para o chão. Clarara estava caída perto do console, com o braço queimado, o peito subindo e descendo em respirações superficiais e irregulares. Clarara. Enzo largou a arma e correu até ela. Sim. Ele caiu de joelhos, verificando o pulso dela. Estava fraco, mas ela estava viva. Enzo. A voz de Luca veio da porta. Ele estava mancando, segurando o lado do corpo. Renzo recuou. As sirenes da polícia os assustaram. Os carabineiros estão subindo a colina. Enzo não se importava com a polícia. Ele não se importava com Renzo. Ele olhou para Léo. O menino estava olhando para a janela. A explosão tinha aberto as persianas. Lá fora, a tempestade tinha passado e a primeira luz do amanhecer estava a surgir. O vento assobiava através do vidro partido. Um som agudo e fino. Léo virou a cabeça. Ele seguiu o som. Enzo congelou. Léo olhou para Clarara. Ele ouviu a sua respiração irregular. Os seus olhos arregalaram-se. Então Léo olhou para Enzo. Papá. Não era uma palavra perfeita. Era arrastada, gutural, o som de uma voz que nunca havia sido usada. Mas estava lá. Enzo sentiu seu coração parar. Léo. Léo sorriu. Ele apontou para sua orelha. Então bateu palmas. Ele se assustou com o som de suas próprias palmas. Depois riu. Enzo começou a chorar. Ele puxou Léo para seus braços, enterrando o rosto no pescoço do menino. Você me ouve? Oh, Deus. Você me ouve? Léo deu um tapinha nas costas de Enzo, sentindo as vibrações dos soluços do pai, mas também ouvindo o som deles. Clarara gemeu, se mexendo no chão. Enzo estendeu a mão e a puxou para o abraço. Os 3 se sentaram no chão da biblioteca em ruínas, um emaranhado de sangue, fuligem e milagres. Conseguimos! Sussurrou Clarara, com a voz rouca. Ela estremeceu ao tentar mover o braço queimado. Enzo beijou sua testa, depois seus lábios. Você conseguiu. Você o salvou. Enzo, Clarara lutou para se sentar. Ela apontou para o monitor do computador. A bateria de reserva havia entrado em ação e a tela havia reiniciado. Você precisa ver isso. Enzo enxugou os olhos. O quê? A varredura de diagnóstico? Clarara disse tossindo. Antes de o sistema travar, ele mapeou o histórico de seus danos nervosos. Olhe para o padrão de cicatrizes no tronco cerebral. Enzo apertou os olhos para ver as linhas irregulares na tela. Não entendo. É artificial, disse Clarara, sua voz ficando grave. Essas lesões não são naturais. Alguém usou uma explosão sônica concentrada para cortar sua conexão auditiva quando ele era bebê. Foi cirúrgico. Preciso. Enzo olhou para ela. O que você está dizendo? Estou dizendo que ele não nasceu surdo, Enzo. Alguém o deixou surdo de propósito. O sangue de Enzo gelou. Quem? Quem faria isso? A assinatura de frequência corresponde aos primeiros protótipos da Omicron, disse Clarara. Do tipo que a família de sua esposa tinha acesso. O mundo inclinou-se em seu eixo. Isabela. Enzo lembrou-se das discussões. Isabela gritando que não deixaria Léo crescer para se tornar um assassino. Ela não deixaria ele ouvir as ordens, os tiros, os gritos. Ela queria levá-lo embora. Ela fez isso. Enzo sussurrou o horror que estava surgindo em sua mente. Ela sabia que meus inimigos usavam tortura sonora. Ou talvez ela só quisesse torná-lo inútil para os negócios. Se ele não pudesse ouvir, não poderia liderar. Ele não poderia ser o amanhecer. Ele se levantou, cambaleando levemente. Sua esposa havia mutilado o filho para salvá-lo do legado do pai. Enzo caminhou até a janela. Ele olhou para o nascer do sol, para as ruínas fumegantes de seu portão, para as luzes piscantes da polícia se aproximando. Ele passou 4 anos tentando consertar o que achava que Deus havia quebrado. Mas não foi Deus. Foi a vida. Sua vida. Ele sentiu uma mãozinha deslizar na sua. Ele olhou para baixo. Léo estava ali segurando sua mão.
Léo olhou para ele e disse uma palavra clara como um sino. Pássaro. Ele estava ouvindo as gaivotas circulando os penhascos. Enzo apertou a mão do filho. Ele olhou para Clara, que estava sendo ajudada por Luca. Não vamos ficar aqui, disse Enzo. Sua voz não era mais a voz de um bandido. Era a voz de um homem que havia atravessado o fogo e saído do outro lado. Para onde vamos? Perguntou Clara. Para Homer Pharmaceuticals, disse Enzo. Vamos comprá-la. Vamos destruir a divisão de armas e, em seguida, vamos fabricar aparelhos auditivos para todos que não têm condições de pagar. Ele pegou Léo no colo. Mas primeiro, disse Enzo, olhando para os carros da polícia que se aproximavam. Vamos desaparecer. Uau! Simplesmente uau! De uma cobertura silenciosa em Seattle a um tiroteio na Sicília, Enzo e Clara arriscaram tudo por um som que todos nós consideramos natural. Enzo Rossi pensava que era o rei do seu mundo, mas descobriu que o verdadeiro poder não está em silenciar os seus inimigos. Está em dar voz às pessoas que ama. E aquela reviravolta final, saber que sua própria esposa teve que incapacitar o filho apenas para protegê-lo do mundo violento do pai, muda tudo. Se essa história te deixou na ponta da cadeira, se você sentiu aquele momento em que Léo ouviu um pássaro cantar pela primeira vez, faça-me um favor. Clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que adora um thriller emocionante e envolvente. E se você quiser mais histórias como esta, onde a coragem da máfia se encontra com um drama de tirar o fôlego, clique no botão inscrever-se e ative o sino para nunca perder um novo vídeo. Até a próxima, continue ouvindo.